Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle do blog Motivação Literária, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os melhores livros que eu li em 2022. Já tem um tempo que eu quero trazer mais conteúdo sobre livros, sobre literatura, sobre as minhas experiências literárias aqui pro canal. E em 2023 eu decidi colocar em prática essa minha vontade, esse meu desejo. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, espero que contribua na vida de leitor de vocês, que vocês peguem algumas dicas, e eu separei somente os melhores livros para compartilhar no vídeo de hoje. Então bora conferir quais são esses livros que entraram para os meus favoritos de 2022. Bom pessoal, antes de começar a falar dos livros especificamente, eu gostaria de dizer para que, se você for novo aqui no canal, se inscreva para acompanhar os próximos conteúdos, e se esse vídeo for útil para você, se você gostar das dicas, clique em gostei para mim saber que você tá gostando dos conteúdos aqui do canal, ok? Isso ajuda muito no desenvolvimento do meu trabalho aqui no YouTube e contribui muito para que eu me motive cada vez mais em trazer vídeos aqui para vocês. 2022 foi um ano muito especial para mim enquanto leitora, porque eu tive acesso e experiências literárias diversas durante o ano todo, mas sempre tem aqueles livros que nos marcam mais enquanto leitores, e então eu resolvi separar esses livros que me marcaram. E eu quero começar indicando para vocês dois e-books nacionais que eu li no meu Kindle. Se vocês não sabem o que é o Kindle, depois eu posso mostrar para vocês, é um dispositivo para leitura em e-book. E esses livros são O Avesso da Pele e Uma Pequena Coreografia do Adeus. O Avesso da Pele foi uma leitura extremamente envolvente. Eu comecei a ler ele numa tarde e no dia seguinte de manhã eu já tinha concluído a leitura. É um livro que vai trazer aí uma proporção muito grande para você enquanto leitor em relação a como a gente se comporta na sociedade. Ele não vai abordar, como o nome sugere, somente sobre racismo, mas o pano de fundo central da história é o racismo. Mas a gente tem outras grandes lições nesse livro, no Avesso da Pele. Eu vou deixar ele aqui no vídeo para vocês poderem conferir a capa. E foi um dos livros que eu mais gostei de ler em 2022, por isso que eu queria trazer ele logo no começo do vídeo. Eu super recomendo que você leia O Avesso da Pele, para você ter uma visão de como a sociedade, como nós enquanto seres humanos nos comportamos e como nós não devemos nos comportar em sociedade, como a gente precisa ter respeito um para com o outro. Acho que é uma das lições mais valiosas do livro, apesar de todo o restante que o livro aborda, tá? Ele é muito mais profundo do que isso. E o segundo livro em e-book nacional que eu li é A Pequena Coreografia do Adeus. O nome já é meio sugestivo, já meio que instiga a curiosidade do leitor. Também foi uma leitura nacional. Um livro muito envolvente que vai falar sobre um processo familiar, sobre um processo de desconstrução entre mãe e filha, sobre a questão do luto e se despedir, enfim. O livro aborda muitas questões nesse sentido e também trazem reflexões muito valiosas para nós enquanto leitores, e também se tornou um favorito em 2022. Outro livro que eu li em 2022 que entrou para os favoritos foi O Hobbit, nessa edição aqui da HarperCollins. Esse livro era um livro que eu tinha como meta de leitura há muito tempo. Eu já tinha assistido as adaptações cinematográficas, mas eu não tinha realizado a leitura, e aí eu comprei essa edição e ele ficou parado aqui na estante ao longo de, sei lá, uns 2 anos aqui parado na estante. E aí em 2022 eu falei, não, eu vou ler esse livro antes de terminar o ano, e foi uma das melhores escolhas que eu tive assim em 2022 em relação à leitura. O Hobbit é uma aventura, você tem uma experiência de leitura assim, eu não consigo colocar em palavras. Falar desse livro é muito difícil, porque a escrita do autor, ele te traz grandes sensações assim durante a leitura. A escrita do autor tem esse poder, então eu acredito que é por isso que esse livro se tornou tão famoso, entrou para um clássico, se tornou um clássico na literatura, por conta de toda essa magia, toda essa questão da escrita do autor que envolve o leitor. É detalhista, você se imagina nos lugares, você imagina cenas, você imagina os personagens, a forma como eles conversam entre eles, enfim. O Hobbit é um clássico, muita gente já conhece essa história. Eu resenhei ele de uma forma mais detalhada
lá no meu Instagram. E por falar em Instagram, se você ainda não me acompanha por lá, eu vou deixar meu arroba aqui na descrição do vídeo pra você poder me seguir por lá. Eu compartilho muitas experiências literárias, dicas de leitura, dicas de estudo. Eu falo um pouquinho mais no meu dia a dia nos stories em relação aos estudos EAD, enfim, mas é um assunto para um outro vídeo. Então, O Hobbit foi a minha terceira leitura favorita desse ano. E se você ainda não conhece essa história, eu recomendo muito que você leia, porque é realmente uma experiência muito valiosa. O próximo livro que eu quero mostrar pra vocês é um livro de difícil pronúncia. Eu não vou tentar pronunciar o sobrenome da protagonista desse livro, mas é Kim, nascida em 1982. É Kim Jung. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, eu não tenho certeza. Esse livro entrou pros meus favoritos, é um livro bem curto, eu realizei a leitura dele de uma forma bem dinâmica, bem rápida. É uma leitura fluida, né? A gente fala que é uma leitura fluida quando a gente consegue ler rápido. E Kim, nascida em 1982, vai trazer muito da cultura oriental, muito da questão da mulher no mercado de trabalho, da forma como ela é vista, da forma como ela é vista na sociedade, mas também vai falar sobre uma doença que a protagonista desenvolve, e por conta dessa doença, essa história é contada. Então, assim, foi uma leitura sensacional que me levou, assim, pro universo dessa questão da cultura ali, no país onde Kim nasceu. E aqui vem falando muito sobre a questão da mulher ser mãe e também ser uma pessoa que trabalha, que está fora trabalhando, ser dona de casa e mãe e querer ter um trabalho, né, querer estar no mercado de trabalho. Então traz muitas lições a respeito disso, muitas reflexões para nós enquanto mulheres. Foi uma leitura muito significativa, eu recomendo muito que vocês conheçam melhor. Tem uma resenha também completa desse livro lá no Instagram e no blog. Se você não conhece o blog, também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conferir mais do meu trabalho em relação à literatura, a livros, enfim, lá no blog tem muita coisa legal também para vocês poderem acessar. Então, este também foi um livro que entrou para os meus favoritos do ano de 2022. Outro livro que eu não poderia deixar de citar aqui é A Pintora de Henna. Esse livro aqui foi uma surpresa gigantesca. Eu comecei a ler esse livro e eu não estava tão entusiasmada com essa história, mas fiquei curiosa pela proposta do livro, pela premissa, né, pelo que ele vinha propondo. E aí eu percebi que eu estava entrando, assim, em lugares extremamente desconhecidos da Índia. Eu comecei a ter acesso pela leitura à cultura daquele lugar, a forma como as pessoas se comportam, a sociedade, a forma como a mulher é vista também, a luta da protagonista para poder sobreviver, para poder trabalhar e conseguir o seu próprio lar, ter a sua própria casa, né, a casa própria. Aqui a gente conhece a história da Lakshmi, eu vim ler aqui porque é difícil pronunciar o nome dela, e ela é uma pintora de henna, ela faz pintura nas mãos das mulheres ricas do lugar onde ela vive, mas esse livro ele traz, assim, muitas reflexões, muitas análises em relação ao comportamento do homem para com a mulher, e também traz, assim, uma reflexão gigantesca sobre a luta da protagonista, sobre tudo que ela passa, tudo que ela vive, sobre abuso. Esse livro tem muito gatilho, tá? Eu preciso alertar vocês. O livro possui gatilhos sobre abuso sexual, abuso verbal, enfim, a violência contra a mulher de uma forma geral. Infelizmente, o livro possui isso. Traz questões sobre o aborto, sobre traição, enfim, é um livro que aborda, assim, de forma geral, muitos assuntos importantes que nos faz refletir enquanto leitores, e por isso ele entrou para os favoritos desse ano de 2022. Eu recomendo muito que vocês conheçam essa história, e eu já estou com o livro 2, o segundo livro, que é a continuação da Pintora de Henna. Pretendo ler esse ano, em 2023, e aí eu posso vir compartilhar com vocês também um pouquinho sobre o que eu achei da história por aqui, ou lá no Instagram, que eu costumo colocar as resenhas de uma forma mais detalhada. Então, A Pintora de Henna também entrou para os favoritos, e eu recomendo muito que vocês conheçam essa história. O último livro que eu gostaria de compartilhar com vocês é O Infinito em Junco. Eu acho que eu já conversei com vocês um pouquinho a respeito desse livro aqui no canal em algum vídeo anterior, e esse livro, ele vai trazer uma proposta muito boa, principalmente para você que, assim como eu, gosta muito de livros, gosta de ler. Esse livro, ele traz a história da origem dos livros, como os livros eram criados, como os livros eram disputados,
como as bibliotecas eram vistas antigamente, como foi feito o processo de fazer o papel para a escrita do livro. Enfim, é um livro de estudo, um livro mais técnico, mas que traz, assim, coisas extremamente curiosas, por exemplo, sobre a Biblioteca de Alexandria, sobre as guerras e batalhas que se travavam por conta dos livros, uma perseguição, assim, que durou décadas em relação a se obter este objeto tão valioso que é o livro, a forma como Alexandre o Grande agiu para que ele tivesse acesso a todos os livros e todo o conhecimento possível e ninguém mais pudesse ter acesso a isso. Fala um pouco sobre a vida de Alexandre o Grande, a forma como ele morreu, a forma como os soldados o serviam, enfim, é um livro histórico de pesquisa que envolveu muito estudo da autora. Esse livro é da Irene Valejo e foi assim uma experiência que é difícil colocar em palavras, porque ele realmente aborda tudo isso que eu falei, mas ele também traz aquele gostinho pro leitor da questão histórica do livro, de como o livro é formado. Então, ele entrou pros favoritos justamente por isso, e é um livro assim que eu vou manter assim na estante pro resto da minha vida, se eu puder, porque ele é um livro realmente para pesquisa, para estudo, para você ter mais conhecimento a respeito dessa questão da formação do livro em si. Então, Infinito em Junco, a invenção dos livros no mundo antigo, também entrou para os favoritos de 2022. E esse foi o 6º livro que eu separei para compartilhar com vocês, o último livro do vídeo de hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo que eu compartilhei aqui. Esses livros são livros que realmente me marcaram ao longo de 2022. Eu li muito mais do que isso. Eu acredito que eu li em torno de 60 livros em 2022, mas não foram todos os livros que me marcaram da forma como esses 6 livros de 60, 6 livros realmente se tornaram favoritos. E eu decidi compartilhar aqui com vocês nesse vídeo. Eu espero muito que vocês aproveitem essas dicas de leitura, que vocês conheçam essas histórias, porque elas realmente são muito significativas. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei pra mim saber que você tá gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal. E se você que tá me assistindo for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever pra me ajudar cada vez mais aqui no desenvolvimento do meu trabalho no YouTube, ok? Eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal. Um grande beijo e até lá!